Olá, daqui a Margarida David Cardoso. A entrevista que vais ouvir de seguida foi gravada no final do ano passado para a série A Serpente, o Leão e o Caçador, que estamos a publicar. É parte de uma conversa que tive com um especialista em Direito Ambiental e professora na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Carla Amado Gomes. Falamos sobre algumas das questões que a crise climática coloca ao direito, sobre os litígios climáticos contra os Estados e a responsabilidade histórica dos países industrializados. Aproveito para te relembrar que na próxima terça-feira, dia 28 de abril, teremos mais uma edição do Ask Me Anything Fumaça. Desta vez em vídeo e com 2 convidados. É a Melinda Oliveira, investigadora em Direito de Imigração e Asilo, e o José Cortês, ativista e trabalhador humanitário num campo de refugiados na Grécia, vão estar a responder às perguntas da comunidade Fumaça sobre refugiados em tempos de crise global. Se já és membro da nossa comunidade, só terás que esperar que te enviemos o link para a emissão. Se ainda não és, considera juntar-te em fumaça.pt/contribuir. Agora sim, fica com a entrevista. As alterações climáticas vão implicar mudanças na legislação nos próximos anos para garantir o acesso a recursos que se tornarão mais escassos. A Margarida pôs-me essa questão e eu, refletindo um pouco sobre ela, a resposta mais honesta que lhe posso dar é: na verdade, nós desde os anos 70, quando descobrimos o direito ao ambiente, andamos a fazer isso, ou pelo menos a tentar. Falar de direito às alterações climáticas é só adaptar um pouco o direito ao ambiente à modernidade e centrá-lo no problema maior que temos perante nós, que é verdadeiramente o problema vital, que é de facto a questão das alterações climáticas e que envolve toda uma enorme complexidade de depleção de recursos, de necessidade de contenção de emissões, problemas sociais associados, mas no fundo isso é uma outra forma de dizer: é preciso domesticar a ação do homem sobre os recursos naturais, e isso é o que o direito do ambiente anda a querer fazer desde os anos 70, sem grande efeito, digamos assim, porque há cada vez mais instrumentos legais, internacionais, internos. Não há dúvida nenhuma que nos anos 70 era uma questão relativamente ignorada, e hoje em dia é uma questão completamente assimilada na agenda política e nos instrumentos legais, mas da letra aos factos depois vai um enorme espaço, vai um enorme abismo. Aliás, nas conversas que tenho com colegas e alunos de outros estados, quer em África, quer no Brasil, quer na Europa, quer na América, a questão é sempre a mesma: não é a falta de legislação, é a falta de implementação dessa legislação. E aí há 2 problemas. Um é a sensibilização das pessoas, porque o direito é o legislador que o faz, mas são as pessoas que o põem em ação, digamos assim. E outra é a inexistência e a falta de instrumentos para fazer cumprir essa legislação. Portanto, é um problema de implementação em duas vertentes: na vontade dos sujeitos e no sancionamento, ou pelo menos na fiscalização das condutas. Portanto, vai o direito às alterações climáticas mudar alguma coisa? Eu julgo que poderá mudar em termos de nomenclatura, porque agora fala-se muito das 2 grandes vertentes das alterações climáticas: a adaptação e a mitigação, ou a mitigação e a adaptação. Mas no fundo trata-se aí de novos conceitos de direito ao ambiente, porque quando o direito ao ambiente surge, na verdade, vem tentar defender a degradação acentuada dos recursos no sentido de poluição intensa e depleção, extrativismo, perda de biodiversidade, contaminação, e é toda essa complexidade que o direito às alterações climáticas, se é que isso existe, vem tentar juntar em termos de pontas e tentar dar um enquadramento, mas eu não julgo que seja algo de novo. A emergência é maior, há mais emergência hoje do que nos anos 70. Se tivéssemos começado lá atrás, provavelmente hoje já não estaríamos na angústia em que estamos. Porque eu até, fui recuperar uns dados que recolhi para uma conferência em que participei em Sevilha, agora em outubro deste ano, e tinha acabado de sair, foi no dia 12 de outubro, e tinha acabado de sair o relatório do IPCC, o Special Report on Global Warming 1.5 Centigrades. E, portanto, um relatório que tem a ver com o planejado aumento
de preferencialmente até 1,5 grau, por referência aos níveis pré-industriais da temperatura do globo até 2030, enfim, há parâmetros em 2030, há parâmetros em 2050. E as conclusões do IPCC, que não a vão surpreender certamente, nem as pessoas que nos estão a ouvir, que percebem e que acompanham estas coisas, diz o seguinte: nós teríamos que reduzir emissões em 45% até 2030, isto por referência a 2019, não é? Estes 45% são relativamente a níveis de 2010, para chegar a 1,5, mas a conclusão do IPCC é que nós, face a 2010, em 2019 já subimos 21% as emissões. A conclusão que se retira disto, políticos e cientistas, é que nós nunca vamos conseguir cumprir os objetivos, porquanto estamos a aumentar quando deveríamos estar a decrescer. Certo. Claro. Dava-lhe alguns dados. Em virtude das alterações climáticas, as situações de seca em Portugal estão a tornar-se cada vez mais frequentes e severas, e um relatório do Instituto Mundial de Recursos, publicado no início de agosto, sobre o risco de escassez de água, colocou Portugal em 41º numa lista de 164 países. E vários ambientalistas têm alertado para a necessidade de planificar o país para uma escassez de recurso e de alimento. Neste contexto, as mudanças climáticas ou a situação de emergência climática podem colocar em causa o direito à propriedade privada. Isto é uma coisa que pode ser perspectivada, ou que está a ser perspectivada por juristas, no sentido de não haver recurso em determinados sítios ou a necessidade de deslocalizar populações, em virtude de situações de seca ou, por exemplo, da subida do nível médio das águas do mar. Mais uma vez eu diria, a propriedade privada é um sacrosanto princípio que já vem desde a Revolução Francesa, portanto, finais do século XVIII, e claro que já existia antes, mas é um princípio que o direito do ambiente tem posto em causa, não tanto já a questão das alterações climáticas, mas antes o direito do ambiente. E há até constituições que referem a função social da propriedade, e há até uma constituição no mundo, que é a Constituição da Colômbia, alterada em 2015, mas é uma Constituição de 91, que fala da função ecológica da propriedade. Essa função social da propriedade em Portugal não está afirmada na Constituição, mas já foi várias vezes, no fundo, iluminada pelo Tribunal Constitucional. E esta ideia da função social da propriedade tem a ver com a possibilidade de estabelecer restrições, condicionamentos, faculdades contidas dentro do direito de propriedade. No fundo, tem a ver com a questão do uso da propriedade. E tanto o direito do ambiente como o direito do ordenamento do território são direitos que já vêm condicionando a utilização que cada proprietário faz da sua propriedade, seja ela rústica, seja ela urbana. E, de facto, se há constituições como a Constituição do Brasil que fala e desenvolve muito amplamente a ideia da função social da propriedade, em Portugal ela tem sido afirmada pelo Tribunal Constitucional. E o que é que isso depois redunda no condicionamento da utilização de recursos? Por exemplo, toda a legislação que tem a ver com áreas protegidas, e estou a falar do Decreto-Lei 142/2008, vai de encontro a essa ideia de que a propriedade pode ser pública ou privada, e não é por ser pública que ela sofre menos condicionamentos. É preciso Exato. também ver isso. Às vezes pensa-se que a solução pública é melhor do que a solução privada, nem sempre, porque o público pode ser o Estado, mas também podem ser os municípios, e podem ser municípios mais ricos e municípios mais pobres, e portanto, se não há recursos, a gestão das áreas também não é feita da melhor maneira. Portanto, o ser público não é uma fórmula mágica, e o ser privado também não. Porquê? Porque a função social, ou a função ecológica, melhor será dizer, da propriedade, também tem que apelar ao coração, digamos assim, dos proprietários, no sentido em que eles vejam na prossecução de finalidades ambientais não apenas um gesto de altruísmo para com a coletividade, mas que possam lucrar alguma coisa com isso. Na ideia, no quadro das áreas protegidas, há uma figura que afeta decisivamente o direito de propriedade, que são as reservas integrais. E, portanto, se alguém tem o azar ou a sorte ou a coincidência de ter na sua propriedade, normalmente rústica, uma área que deve ser completamente vedada à utilização humana,
humana e só lá podem ir cientistas por força de um habitat muito particular que lá está, isso afeta de tal forma o uso da propriedade que o proprietário tem direito à expropriação. Ele tem direito a. Ele, no fundo, pode querer consentir por uma questão puramente altruísta. Normalmente não se chega a tanto. Chega-se a restrições de parte da propriedade ou, às vezes, restrições sazonais ao uso da propriedade. E é aí que depois pode ter interesse uma figura que já é praticada na América Latina e que em Portugal foi, por exemplo, o ano passado, na Estratégia da Biodiversidade 2030, amplamente referenciada nesse documento, que é uma resolução do Conselho de Ministros, que é o pagamento por serviços ambientais. Portanto, alguém que tem uma propriedade especialmente rica em biodiversidade ou em recursos aquíferos e que, para os manter, porque de acordo com a sua ideia de proprietário poderia dar-lhes um uso diferente ou poderia condicionar a sua utilização por parte da coletividade, ele é recompensado por isso. Nós aqui na Europa não temos ido muito por essa via porque, no fundo, a lógica é, bom, mas então se há a função social da propriedade, a pessoa tem que fazer isso porque sim. Mas tem-se visto que isso não funciona muito bem e desde logo também parte um pouco do princípio de que a natureza oferece coisas gratuitamente, quer sejam público, quer sejam privado, e portanto essas coisas não têm valor, mas podem ter um preço. E por isso essa ideia do pagamento por serviços ambientais aos proprietários que tenham propriedades ou terrenos com especiais aptidões ecológicas, ecossistémicas, é muito interessante. Não posso ficar sem dizer que a própria estratégia contida na resolução diz que é um instrumento muito interessante, mas nós em Portugal não sabemos quais são os serviços ambientais que temos. Portanto, primeiro é preciso cadastrá-los, depois é preciso valorizá-los ou avaliá-los, não é? E só depois é que se consegue implementar. Portanto, nós estamos muito atrasados nesta área, mas esse, por exemplo, é uma concretização engraçada da ideia da função social da propriedade, que nem o proprietário dispõe da sua propriedade de qualquer maneira, nem se deve continuar a pensar que a função ecológica da propriedade é algo de benesse da natureza e que, portanto, não tem forma de ser avaliado e, porventura, terá. E para responder à sua questão, se pode condicionar, já condiciona. Certo. Já condiciona. Porque acho que essas questões se podem colocar de forma mais presente ou podem colocar de forma mais frequente no futuro. Com o cenário que descreveu também do relatório do IPCC. Não sei, eu vejo a questão das alterações climáticas com grande pessimismo, desde há vários anos, e esta cimeira última também não me permite ter grandes ilusões relativamente ao futuro. Eu acho que nós em Portugal, apesar de estarmos supostamente condicionados por uma malha normativa desde a década de 90, muito por força da integração na União Europeia, no plano ambiental, ainda temos muitos déficits de implementação, por exemplo, aquele que eu acabei de dizer, sim, os serviços ambientais, que é importante que é, pois, mas nós não sabemos quais são. Relativamente à proteção da biodiversidade, há todo um conjunto de conceitos, nomeadamente o de compensação ecológica, que também está completamente por tratar. E, portanto, nós temos a legislação, muitas vezes não temos conceitos desenvolvidos e não temos grande forma de implementar, porque também não sabemos o que é que vamos fiscalizar, não sabemos de onde é que partimos. Se nós em Portugal enfrentaremos esses problemas, eu julgo que nós em Portugal, e agora já fazendo um bocadinho aquele trânsito para aquilo que referiu há pouco, a questão da subida do nível das águas, eu há uns tempos tive a oportunidade de dar uma aula num curso de formação autárquica e andei a ler um bocadinho sobre alterações climáticas e a atuação dos municípios portugueses. E o panorama não é de maneira nenhuma animador. Mas isto para dizer o quê? Há talvez umas 40, talvez um pouco mais hoje em dia, há umas 40 e pouco, talvez 50 cidades portuguesas que têm estratégias para as alterações climáticas. E essas estratégias são feitas através de um primeiro levantamento dos riscos associados àquela cidade em particular. Posso lhe dizer que a maior parte das cidades que as têm, para não dizer a esmagadora maioria, são cidades do litoral, são cidades com meios para pagar aos técnicos para fazer esse levantamento e depois pagar a quem, em função dos riscos, proponha medidas. Essas medidas depois são vertidas nos planos diretores municipais e poderão passar à prática tentando adaptar as cidades a esses riscos concretos. Um dos riscos são as ondas de calor, o outro risco é o da subida do nível das águas.
por exemplo, aqui em Lisboa, uma medida concreta que está prevista na estratégia de Lisboa, na estratégia da cidade de Lisboa, para combater as alterações climáticas, tem a ver com a cota de construção na zona da Expo, que é uma zona ainda em expansão e que, portanto, já foi alterada relativamente à cota normal, precisamente pensando na subida do nível das águas no estuário do Tejo. E isso faz-me lembrar, por exemplo, um instrumento que nasceu, foi reformulado nos Estados Unidos quando foi da passagem do furacão Sandy por Nova Iorque, que causou uma destruição imensa nas zonas limítrofes de Nova Iorque, todas elas ribeirinhas e, portanto, atlânticas, ao fim e ao cabo. E nessa altura, depois do furacão, pôs-se a questão de saber, mas será sensato reconstruir tal como estava? Bom, e foi aí que a noção da avaliação de impacto ambiental foi alterada, e foi alterada de uma forma que já foi acolhida pela legislação europeia, legislação, passa a expressão, e até pelo nosso diploma de avaliação de impacto ambiental, sendo certo que de forma algo tímida, tal como na diretiva. Estou a falar de uma coisa que se chama avaliação ambiental reversa. E porquê é que isso nasce com o Sandy? Precisamente porque foi preciso ponderar. Constrói-se exatamente como está, não se constrói-se de forma diferente. E a ideia da avaliação ambiental reversa é não apenas estudar os impactos que o projeto tem sobre o ambiente, que é o que se faz agora, tradicionalmente, mas estudar os impactos que o ambiente pode ter sobre o projeto, nomeadamente fazer projeções em termos de modelos climáticos, e foi o que foi feito na costa dos Estados Unidos, e percebeu-se que dali a 30 anos aquelas áreas estariam submersas. Portanto, recua-se. Claro que aí, esse estudo é um estudo muito interessante. Por exemplo, eu tenho algumas dúvidas, depois de ter lido as opiniões de alguns engenheiros, que tenha sido feito aqui no aeroporto do Montijo, mas do aeroporto já falámos, não vamos voltar a falar. Exato. Não vamos voltar ao aeroporto, já são, digamos, águas passadas, pelo menos para já. Aqui a questão é... como passou um furacão, a zona já estava destruída. Nós o que temos, nomeadamente na costa portuguesa, isso foi particularmente ilustrativo aí há uns 4 ou 5 anos, quando nós há 4 ou 5 anos não temos inverno propriamente dito. Penso que desde 2014 não temos inverno. Tivemos um inverno muito rigoroso e em que apareciam fotografias e imagens televisivas de desaparecimento de praias na zona de Espinho, na zona de Viana do Castelo, e portanto houve zonas de costa que ficaram completamente afetadas. E houve, claro, habitações postas em risco, foram mais até instalações de praia, baixo de praia, etc. E nessa perspectiva aquilo que se pensa é, bom, mas essas casas já lá estão e essas casas não foram destruídas. Será que em nome de um modelo próximo, eventual, hipotético, essas pessoas deveriam ser desalojadas por razões de segurança pública? Bom, aqui é preciso ter em consideração, penso que 2 vertentes. Aquilo que está construído, e mesmo quando nós no direito do ordenamento do território falamos na garantia do edificado, quando se faz um plano, não é possível pôr tudo a zeros. Agora vamos pôr isto como no Jardim do Éden. Não, temos que respeitar o que lá está, a não ser que seja flagrantemente ilegal, um pouco como o famigerado prédio Coutinho. Pronto. Mas vamos tentar respeitar o construído. E aí a questão de deslocar essas pessoas só se porá, do meu ponto de vista, quando houver riscos iminentes para a segurança de pessoas e bens. Portanto, realmente, quando se vê um inverno, 2 invernos, 3 invernos, e a rocha vai descascando e o prédio está já, titubeante, digamos assim, aí obviamente que é preciso deslocar essas pessoas. É preciso deslocá-las já, tenho algumas dúvidas, porque de facto há aí outros valores que não apenas o da mera propriedade a proteger, nomeadamente o apego que as pessoas têm às suas casas, os hábitos enraizados, enfim. Aí eu diria que perante perigos iminentes, sim, com base em modelos hipotéticos, talvez não, até porque isso depois tem custos, claro. Obviamente. Agora, isso deve ser ponderado na política de novas construções, de novos licenciamentos. De certa forma, é para isso que existem os planos de ordenamento da orla costeira, é para isso que existe a proteção das zonas ribeirinhas, portanto, zonas litorâneas ou perto de recursos que podem sofrer. Nessas zonas, em princípio eu diria, enfim, não se deve autorizar construções
E, evidentemente, deve ser implacável para com os clandestinos, porque os clandestinos não só estão a pôr em causa a sua própria vida, ou e os seus próprios bens, como estão a pôr em causa valores da coletividade. Portanto, preventivamente evitar construções em zonas, não só em zonas de risco, como em zonas que, prospectivamente, poderão estar nos próximos 10, 20 ou 30 anos em risco de desaparecer, por serem engolidas pela erosão. Agora, hoje já deslocar pessoas com base nesses modelos, socialmente parece-me difícil. Parece-me difícil porque estamos perante uma hipótese que vai provavelmente e muito provavelmente verificar-se, mas é preciso haver, eu diria, um risco iminente para que isso aconteça e possa ser feito. Há bocado falava da questão da avaliação de impacto ambiental reversa. Como é que isto foi transposto ou como é que isto se reflete na legislação europeia e portuguesa? Há algum mecanismo? Existe na mesma essa figura? Enfim, no fundo aquilo que se pretendeu foi, aproveitando a avaliação de impacto ambiental, pedir a quem elabora o estudo de impacto ambiental, que são supostamente empresas que estão vocacionadas para o efeito, que ponderem os tais efeitos que o ambiente prospectivamente e hipoteticamente pode vir a ter sobre o projeto. Mas isso numa avaliação de impacto ambiental normal? Exatamente. Okay. Não é um instrumento extra? Não. É uma segunda dimensão que, como lhe digo, está inscrita no diploma, está inscrita na diretiva e está inscrita no diploma, mas foi um bocadinho relegada para os anexos e sobretudo para aquela questão do conteúdo mínimo do EIA, do estudo de impacto ambiental, o que é que lá deve constar, e depois a certa altura numa linha aparece então, e depois os impactos que o ambiente pode ter sobre o projeto e também uma alusão a catástrofes naturais e a problemas de saúde pública, são novidades por força da alteração da diretiva em 2014, mas não há propriamente um instrumento específico dentro do instrumento específico do estudo de impacto ambiental. É uma segunda ponderação, uma ponderação reversa que deve ser incluída. Mas eu desconfio que isso ainda não está a ser muito levado a sério. Sobre a questão da deslocalização das populações, há mecanismos que protejam estas pessoas, as pessoas que tenham de deixar as suas casas por causa da subida do nível médio do mar ou outros fenómenos causados pelas alterações climáticas? Há legislação que proteja estas pessoas? Margarida, isso tem um pouco a ver com aquela outra questão que me colocava, que admito que ainda vai surgir, se lhe devemos chamar de refugiados climáticos. Exatamente. Vamos ver, a ideia, comecemos pela ideia do refugiado. O refugiado é um conceito jurídico. Um conceito jurídico que surge com uma Convenção de Genebra, ou várias Convenções de Genebra de 1951, e que tem a ver com dois elementos que nem sempre estão presentes na questão da deslocação climática e seja lá o que isso for, já lá vamos. Certo. A questão da perseguição, portanto, tem que ser alguém que é perseguido e tem que ser alguém que é perseguido no seu próprio Estado, pelas forças instituídas do seu próprio Estado ou por grupos no seu próprio Estado e que se vê forçado a deixar a sua terra natal, não é? A sua terra de origem, o seu Estado de origem, para pedir acolhimento, asilo, num outro Estado. Portanto, veja que é preciso haver uma perseguição, um deslocado climático não tem forçosamente uma perseguição. Não é forçosamente alguém que se mexe ou que se movimenta do seu Estado para outro, pode ser dentro do seu próprio Estado. E terceira questão, é alguém que, um refugiado, é alguém que quer voltar ao seu país. E, portanto, aquilo é uma situação provisória, enquanto a perseguição, a ameaça se mantiver. Um refugiado climático, entre aspas, pode não conseguir voltar ao seu país, ponto. Estou a pensar, por exemplo, nas ilhas do Pacífico que correm o risco, aliás, algumas delas já estão a sofrer os efeitos da subida do nível das águas, ainda não é impeditivo da vida ou da existência de pessoas nas ilhas, mas o facto da subida do nível das águas estar a invadir terrenos cultiváveis que ficam cheios de água salgada e portanto deixam de o ser, obriga as pessoas a recuar, subir eventualmente, se houver para onde, e, portanto a certa altura estão ali acantonadas, mas num território que é só isso, porque já não lhes dá o sustento agrícola, nomeadamente, que elas estavam habituadas a colher. E, portanto, a questão do refugiado climático tem uma série de conceitos jurídicos associados, desde logo tendo a ver com a questão do refugiado. Eu gosto mais de lhe chamar ou migrante ou deslocado. Depois, o que é um deslocado climático? Porque
Por exemplo, no caso do nível das águas do Pacífico, parece-me evidente que essas pessoas têm uma causa direta e exclusiva, que é a subida do nível das águas, que inviabiliza a utilização do território, e em última análise inviabiliza de tal forma que elas têm que sair do território e ir para outro território, o que depois gera problemas como, e o Estado deixa de existir, essas pessoas eram das Ilhas Fiji e mudam de nacionalidade, tornam-se apátridas, porque um dos elementos do Estado é o território, portanto se o território desaparece o Estado, desaparece tudo, e depois, no fundo, todo o problema da nacionalidade, e depois a questão de saber, e essas pessoas vão para onde? Bom, teoricamente, bem, há quem diga que vão ser construídas ilhas artificiais para suportar essas pessoas, há outras que dizem não, os Estados com maior população na zona, digamos assim, têm a obrigação de as acolher, estamos a pensar em Austrália e Nova Zelândia, que por acaso são Estados muito grandes e têm muito território, e eventualmente até muito território desértico, mas depois põe-se a outra questão que é, e eu aqui falo como jurista e não como cidadã, porque evidentemente o meu sentimento de compaixão leva-me a achar que essas pessoas devem ser acolhidas, devem ser ajudadas, devem ser integradas, mas como jurista tenho que reconhecer que um Estado não tem obrigação de acolher pessoas que acorram de outros territórios, às centenas ou milhares, no seu território. Não tem essa obrigação. Quer dizer, pode ter uma obrigação de ajuda, de acolhimento temporário, mas não tem que as integrar, não tem que as, no fundo, ter como pessoas dentro da sua sociedade. Ele tem essa forma de defesa. Agora, em termos de há mecanismos de ajuda a essas pessoas, bom, pensemos sobretudo nos Estados menos desenvolvidos relativamente aos Estados desenvolvidos, não pensemos em situações dentro do próprio país, não é? Porque, por exemplo, enfim, só um parênteses muito rápido. Em Portugal, já usei esta expressão, que aliás não é minha, nós temos um território, enfim, que é um retângulo, não é? Relativamente pequeno, e diz, parece uma jangada, se fosse uma jangada já tinha afundado, porque a concentração de pessoas no litoral é de tal ordem, e com a desertificação do interior, que de facto já teria tombado para o mar. Ora, se um dos riscos é o risco das alterações climáticas, parece-me que uma das políticas mais interessantes será a de cativação de gente para o interior, que de certa forma a questão dos incêndios já despertou, porque muitas vezes, porque é que há incêndios? Porque a terra está abandonada. E a terra abandonada ganha mato e ganha lixo e, portanto, arde com muito mais facilidade. Uma terra habitada é uma terra que tem muito mais defesas. Exato. E, por outro lado... É como se as alterações climáticas pudessem ser uma auxiliar política de povoamento de determinadas zonas do interior. Isto pode visto de uma forma muito mais vaga, ou menos diretamente, exatamente. E, portanto, em Portugal, por exemplo, nós ganharíamos com uma cativação, com um deslocamento de pessoas do litoral para o interior. Neste momento ganharíamos, daqui a uns anos seremos mesmo esforçados a isso, porque provavelmente uma parte do litoral vai começar a descascar utilizando uma imagem. Portanto, isto para falar em deslocamentos internos. No deslocamento interno, é evidente, são políticas de coesão que têm que fazer face a estas situações. E, no fundo, tentar equitativamente distribuir benefícios nas zonas menos povoadas para captar, digamos assim, a atenção de pessoas e para justificar toda uma mudança de vida. Do ponto de vista dos Estados e do ponto de vista internacional, desde a Conferência do Rio de 1992 que já os Estados das pequenas ilhas do Pacífico têm tentado, foi uma das cruzadas perdidas nessa conferência, têm tentado afirmar ou caracterizar uma dívida histórica do Norte para com o Sul. Nunca se quis aceitar isso, Austrália, os Estados Unidos, nada de dívida histórica, nós ajudávamos imenso e colonizámos e ajudámos ao desenvolvimento, enfim, de uma determinada perspectiva, e portanto nunca se aceitou essa ideia da dívida histórica. Isso voltou agora com o Acordo de Paris e voltou-se a falar da dívida, e nomeadamente em questões de responsabilidade por mecanismos de causa e efeito dos Estados desenvolvidos face aos Estados menos desenvolvidos e nomeadamente face aos Estados insulares. Isso não foi aceito. O mais próximo que se chegou foi um mecanismo que agora voltou a falar-se, mas para nada, porque não avançou nada, que é a ideia do loss and damage, da perda e da compensação. E a ideia do loss and damage tem a ver com o mecanismo de Varsóvia, em que supostamente há uma task force a pensar desde a COP de Paris em como é que nós vamos implementar isto. Desde 2016 que andamos a pensar nisto, mas não se fez nada. O que é que a ideia é? Eu não sei qual é a ideia exatamente, porque ela ainda não foi concretizada, mas a sensação que me dá é que
vai-se constituir uma espécie de um fundo, não é? O tal fundo, não sei quantos bilhões de dólares, que agora tem uns fracos milhões, mas há um fundo específico que vai ajudar às perdas e danos ocorridas em face de fenómenos extremos, e nomeadamente até em face de perda de território, por parte dessas zonas insulares, ou desses estados insulares. Só que isso não é diretamente imputado a nenhum estado, a um conjunto de estados, é diluído num fundo, precisamente para se perder aquela ideia da causa e efeito e da responsabilidade. Portanto, isso pode ser um mecanismo. Eu acho que nós aí estaremos seguramente sempre a pensar num mecanismo assistencial. Há situações em que os territórios vão mesmo desaparecer. E se calhar ao longo dos milhares e milhares e milhares de anos de vida no planeta, isto já aconteceu. Sim. Já houve muitas migrações, já houve territórios desocupados que passaram a ser ocupados e vice-versa, e nós não temos memória porque não há registros, ou não há registros propriamente conhecidos da população em geral. Portanto, isto se calhar é uma coisa natural, com um agravante, é que nessa altura se calhar era uma coisa, ou deve ter sido uma coisa natural, por força de alterações morfológicas do planeta. Hoje é uma questão ética. Nós hoje sabemos que se continuarmos na trajetória em que vamos, vai haver comunidades extraordinariamente afetadas e, em última análise, vamos ter todos ser afetados. Portanto, isto é uma questão jurídica, também é uma questão ética. A ideia é loss and damage. Seja lá o que isso for, dê lá no que isso der. Que ainda não deu em nada, não é? Que ainda não deu em nada. Uma COP também não... Que ainda não deu em nada. Lá está, tanto a Nova Zelândia como a Austrália têm capacidade para acolher essas pessoas, têm espaço e têm capacidade de as absorver no mercado de trabalho. E há uma coisa importante também, penso eu, a ponderar, que, por exemplo, nota-se muito aqui na Europa relativamente aos refugiados, esses sim, dos países do Médio Oriente, é que a cultura é uma cultura similar e o clima é um clima similar. Não é? Entre as ilhas do Pacífico e a Nova Zelândia há ali uma certa continuidade. Um jordano, um sírio, um paquistanês que venha parar a Portugal ou a Alemanha ou um país do norte à Suécia, tem um choque social, cultural e ambiental intensíssimo. E, portanto, há uma certa continuidade ambiental, em sentido amplo, que também é importante respeitar, mas que, no caso do Hemisfério Sul e das Ilhas do Pacífico, terá uma solução mais óbvia, não é? Se ela quiser ser consensualizada. No caso de migrações de África para a Europa ou do Médio Oriente para a Europa, as coisas complicam-se muitíssimo mais, por razões ambientais, culturais e sociais. O facto de não haver uma figura do refugiado climático ou, por exemplo, ou do deslocado climático, do migrante climático, pode dificultar este tipo de, por exemplo, este tipo de soluções como a Nova Zelândia adotou, mas já foi aí um reconhecimento de que estas pessoas podem ter que migrar por questões climáticas. E aí há muita questão da vizinhança, uma ideia de boa vizinhança, de boas relações, mas a ideia do migrante ou deslocado climático depois sofre, não só porque os conceitos existentes não captam a figura, é preciso inventar uma figura nova. E inventar uma figura nova tem que ser, desde logo, encontrar pressupostos jurídicos para essa figura. Portanto, a figura do deslocado climático tem esse problema grande, que é saber onde é que nós vamos buscar a causa. É a causa imediata ou é a causa remota? É que, se for a causa remota, torna-se muito complicado depois a caracterização do deslocado climático. E, portanto, do meu ponto de vista, enfim, já entramos noutras questões políticas, mas aqui a ideia é correr atrás do prejuízo, evidentemente, mas a solução só pode ser uma, e é relativamente banal, é ajuda ao desenvolvimento. Quer dizer, nós não podemos acolher essas pessoas na Europa, não temos espaço. Não temos cultura similar, não temos clima com que elas possam conviver relativamente aos meios de onde vivem. Portanto, o que nós devíamos ter feito era bons processos de colonização, respeito pelas novas identidades e ajuda ao desenvolvimento, para que elas fiquem lá muito bem, porque elas são dali, elas não querem sair dali, são os seus territórios, elas não querem nada vir para a Europa, elas vêm para a Europa porque fogem da morte. Não é? Portanto, a Europa tem de facto uma responsabilidade, a Europa e não só, mas a Europa tem uma responsabilidade histórica pela ajuda ao desenvolvimento, e isso poderia e poderá eventualmente jogar a seu favor, que é impedindo a fuga. Agora, neste momento, parece-me muito difícil evitar o caos que se avizinha, porque todos os modelos apontam para uma África, pelo menos na sua parte central, digamos assim, na parte dos trópicos, altamente desertificada nos próximos 10, 20 anos. Já está a pensar na faixa do Sahel, onde já há uma série de conflitos armados potenciados pela água, por exemplo. Água. Com certeza. Sem água não se vive. Exato. Portanto, isso devia ter sido pensado antes. Agora, lá está.
é correr atrás do prejuízo e estar neste impasse de não saber o que é que fazer às pessoas e deixá-las morrer, em última análise, que é uma coisa tremenda. Voltando a Portugal, desculpa. Claro. No início de setembro, o Tribunal de Contas divulgou as conclusões de uma auditoria ao Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação, foi desenhado pelo governo que vigorava pelo anterior governo e vigorava entre 2014 e 2020, e tinha o objetivo de impedir a degradação dos solos em Portugal. E o Tribunal de Contas apontou uma série de falhas no cumprimento deste programa, desde o acompanhamento, organização, financiamento, o que compromete a operacionalização e eficácia das ações necessárias a um efetivo combate à desertificação no país. Isto é uma citação. Tendo em conta a investigação feita neste programa, que aponta entre 1980 e 2010, a aridez e a correspondente desertificação afetaram 58% do território português. Isto é só um exemplo para lhe fazer a seguinte pergunta. Alguém que pode ser, ou o Estado pode ser responsabilizado judicialmente pelo falhanço de um programa que se propunha a minimizar, ou seja, o facto de se ver que determinados programas que o governo desenhou, ou que o Estado desenhou para combater as alterações climáticas, ou seja, neste caso da desertificação, se essas medidas não foram implementadas, pode haver aqui uma condenação, ou pode ser avançado com um processo judicial por isto mesmo. Só fazendo um contexto, há dois grandes... A litigância climática é um fenómeno muito heterogéneo, portanto, não se pode dizer estes casos têm todos um padrão. Claro. E é um assunto muito novo, fundamentalmente, eu diria para já, mas isto quase intuitivamente, que há dois grandes grupos de casos. Os grupos de casos em que cidadãos, ONGs, movimentos coletivos, cientistas, enfim, grupos vão a tribunal pedir a condenação, cidades, pedir a condenação dos Estados ou de determinadas entidades públicas com competências nessa área por inação climática, que é um bocadinho aquilo que a Margarida nos está a dizer, mas não exatamente, o que torna a questão um pouco mais complicada. Ou seja, há situações, por exemplo, há um caso de 2015, um senhor, Asghar Leghari, que acionou o Estado paquistanês porque, teoricamente, o Estado tinha um programa, uma estratégia às alterações climáticas e passados 2 ou 3 anos, sendo certo que havia umas metas a cumprir e tudo devidamente pontualizado, nada havia sido feito. E ele reuniu um conjunto de informação e pura e simplesmente pediu ao tribunal que condenasse o Estado por inação. Condenar o Estado por inação, no fundo, redunda em quê? Redunda em que o tribunal vai pegar nas medidas que estão na legislação e que supostamente deviam ter sido implementadas até ao dia X e não foram, e dizer, bom, tem aqui um programa para cumprir, cumpram. E o tribunal fez isso. Portanto, há uma questão de inação do Estado, devidamente caracterizada, com prazos a cumprir que foram totalmente ignorados, desrespeitados. E este caso é um caso muito interessante porque o tribunal não só, ditou esta condenação, como ditou um programa de cumprimento das medidas e mandou constituir uma comissão de acompanhamento para saber se, sim, eu cumpro, não. Vamos lá ver, agora tens aqui um representante deste e vamos acompanhar isto para e passo. E, de facto, a sentença foi cumprida porquanto essa comissão monitorizou os passos que o Estado foi dando e as medidas foram sendo adotadas. Se foram as melhores medidas, se são as medidas suficientes, isso já é outra coisa. Portanto, há um conjunto de casos que este parece-me o mais evidente, mas o Urgenda tem a ver com isto. O Juliana, nos Estados Unidos, está em curso, também tem a ver com isso, um grupo de jovens que pede ao executivo norte-americano que adote medidas eficientes ou mais eficientes para combater as alterações climáticas, e até já houve uma juíza que no decorrer do processo, o processo está longe de estar fechado, já teve altos e baixos, falou num direito a um clima saudável, que é um conceito interessante, mas há este conjunto de casos, até que aliás começa em 2007 com o Massachusetts versus EPA, em que várias cidades do estado do Massachusetts pede a condenação da Agência Ambiental Americana à implementação de determinadas medidas de controle da poluição atmosférica. Lá está, mais uma vez, os mecanismos estão na lei, havia prazos a cumprir, houve inação, o que o tribunal fez foi constatar a inação e dizer, bom, estão inertes, passem à ação.
Esses casos têm tido, aqueles que estão fechados, esses casos têm tido sucesso. O Urgenda ainda está em recurso para o Supremo Tribunal holandês, mas já teve 2 sentenças favoráveis. Esses casos, portanto, têm tido sucesso porque são relativamente objetivos. Quer dizer, há um padrão a cumprir, foi descumprido, o que o Tribunal tem que dizer é, pura e simplesmente, bom, há aqui um conjunto de medidas que não estão a ser implementadas, vocês Estados têm que as implementar. O outro conjunto de casos são casos mais complicados. E, portanto, de certa maneira, a pergunta que me pôs a propósito do Estado português não é tanto um problema de inação, porque alguma coisa foi feita, o que falhou foi o resultado. E aí até poderíamos encontrar um terceiro grupo de casos, porque o segundo grupo de casos que eu lhe quero falar são casos de efetivação da responsabilidade por danos, e esses não têm sido bem-sucedidos. Mas no caso que o Tribunal de Contas avalia, podemos ter aí uma interferência com um conceito muito interessante que eu discuto muito com os meus alunos e escrevi um texto há relativamente pouco tempo e até discuto com os meus colegas porque é uma noção que merece alguma densificação, que é a questão da boa administração. E a boa administração aqui tem a ver com o quê? Bom, há um plano a cumprir, há medidas que podem ser associadas ao cumprimento desse plano. Bom, vamos escolher estas medidas, mas depois percebeu-se que afinal as medidas não eram as mais acertadas. Portanto, aqui pode-se pôr o problema de saber, houve boa administração no sentido que houve uma análise dos pressupostos, houve uma utilização de modelos, houve uma estratégia de concretização assenta em determinados modelos racionais. Se calhar houve tudo isso e ainda assim a mutabilidade é tanta que as coisas falharam. Ou então houve erros crassos e eventualmente poderia dar-se o caso de haver responsabilização. É muito difícil num cenário ambiental ou de alterações climáticas fazer essa avaliação, não é? Fazer a relação causa-efeito. Porque, por exemplo, o Estado português poderia dizer uma coisa que se disse num dos primeiros casos na América do Norte, nos Estados Unidos da América, que foi o caso Kivalina. Foi um conjunto de uma cidade do Alasca que processou algumas empresas americanas, e nomeadamente também os Estados Unidos da América em litígio consórcio, porque por um lado, a inação dos Estados Unidos em relação ao protocolo de Quioto, não ratificação do protocolo de Quioto, e a emissão de CO2 por parte das petrolíferas estava a fazer subir o nível das águas e, em última análise, iria engolir a cidade. E, portanto, a cidade queria ser indemnizada porque ia ter que tomar medidas de contenção para fazer face à subida, nomeadamente diques e deslocamento de casas, etc. Bom, e nessa situação o que é que se disse? Mas o aquecimento global que supostamente está a ser induzido por estas... Já não há provas científicas. Mas depois isso é uma causa difusa. Porquê é que havia de ser só os Estados Unidos a ser condenado e só estas empresas a ser condenadas? Não são só elas a operar no mercado, não são só os Estados Unidos que não ratificaram Quioto. E, portanto, há uma questão muito importante no Instituto da Responsabilidade, que é a causalidade, a causa e o efeito. Mas se diz, bom, mas há aqui várias causas, várias vontades, ou várias não vontades. Então porquê é que só sou eu? E o Tribunal rechaçou esse pedido, como de resto esse Tribunal e outros tribunais têm feito relativamente a demandas similares. Porque dizem, isso é uma causa difusa, não é apenas um responsável e, portanto, não pode ser apenas este e, além de mais, não se tem a certeza de que esta causa gera este efeito. Pronto. Portanto, o problema da responsabilidade reside muito nisso. Quando se trata de gizar estratégias, gizar modelos e dizer esta estratégia, estas medidas vão resolver seguramente o problema. Aí entra em linha aquela tal ideia da boa administração e dizer que o Estado falhou rotundamente porque não eram estas, mas sim outras medidas. Para um juiz dizer isto é muito difícil porque ele próprio não é climatólogo e não é técnico. E por outro lado, há aí um outro problema estritamente jurídico, que é saber se o juiz não está a fazer dupla administração e se não está a invadir o espaço da administração e, portanto, se não está até a violar um princípio constitucional. Portanto, esse relatório do Tribunal de Contas, enfim, é um relatório arrasador. Do ponto de vista da responsabilização do Estado, tenho algumas dúvidas sobre saber se poderia ser responsabilizado por as medidas serem mais ou menos eficientes, a não ser que haja erros crassos. Digamos assim, que hajam sido tomadas determinadas medidas manifestamente inaptas para fazer face a problemas daquele género.
Mas isso são juízos técnicos difíceis de realizar, sobretudo numa matéria tão difusa, tão mutante, tão complexa como a das alterações climáticas e o aquecimento global. Eu não sei se chegou a fazer a caracterização do segundo grupo de... Não totalmente. Falei-lhe realmente do Kivalina e que o Kivalina não correu bem. O Kivalina, salvo erro, foi em 2008 e, portanto, temos uma Massachusetts que deu certo pela inação, este não deu certo. Mas no caso da responsabilidade ainda não há situações fechadas. Eu tenho muitas dúvidas que se consiga vencer o problema da causalidade, e que se consiga dizer, não, estes são os culpados. Embora... mas este não é o caso mais promissor do meu ponto de vista, mas é um caso também interessante. Há um caso em curso, de assim uma espécie de um Dom Quixote, que é um caso, um senhor do Equador, com um nome difícil de pronunciar, eu acho que se chama Luia, o senhor Luia, que é um senhor de uma remota vila dos Andes, ou acima da qual está um glaciar. E esse glaciar, enfim, mantém-se mais ou menos intacto há vários séculos, mas nas últimas décadas tem começado a perder água. Ora, essa água vem por ali abaixo e a vila corre sérios riscos de poder não só ser muito afetada, como até desaparecer. Esse senhor, com a ajuda penso que da Germanwatch, ajuizou uma estratégia judicial que tem a ver com o seguinte: há uma empresa alemã, que é uma multinacional que atua também no Equador e que explora recursos e emite CO2, e que supostamente, de acordo com determinados relatórios e levantamentos, tem 0,5% da responsabilidade global das emissões de CO2 em termos de entidades empresariais. Como essa empresa atua no Equador e tem essa percentagem, o Sr. Luia decidiu, com a ajuda evidentemente legal, meter-se num avião, vir aqui à Europa, num tribunal alemão, não sei se é o Tribunal de Frankfurt, mas é o tribunal da cidade onde essa empresa tem a sede, e pedir a condenação dessa empresa no pagamento de 0,5% do custo total das medidas de adaptação que importará a defesa da vila onde ele reside relativamente ao degelo do glaciar. E numa causa que parecia uma causa perdida, e portanto a primeira intuição que nós temos, sim, o juiz olha para isto e diz logo que isto não tem pernas para andar, curiosamente o juiz deu seguimento à ação e mandou constituir um grupo de peritos que se deverão, neste momento talvez até já se tenham deslocado ao Equador, para fazer um estudo da situação e para perceber se exatamente qual é o grau de gelo do glaciar, e se há risco e que tipo de riscos, e se aquele orçamento que o senhor apresentou é um orçamento adequado, justo, e eventualmente depois o decurso da situação poderá ou não levar à condenação desta empresa. Lá está, aqui a questão é... cada vez mais se tem, os tais 95% de certeza que o IPCC falava já há alguns anos, de que é a causa humana o aquecimento global. Dentro dessa causa humana, as principais responsáveis são as empresas petrolíferas e extrativistas. Esta tem 0,5% de cota de mercado. Qual é o valor a este? Então vamos fazer aqui uma conta matemática. Isto resolve o problema ao Sr. Luia? Não, evidentemente, porque provavelmente o investimento é muito superior. Claro. Mas será interessante perceber se esta causa, que no fundo é baseada no uso do direito de empresa por parte desta companhia num território que não é exatamente o território onde se aplica a lei alemã, mas eles vieram à Europa tentar, com o direito da sede, promover esta condenação. Isto não é nada fácil, nem nada óbvio, mas é curioso que o caso tenha seguido em frente. Há um outro conjunto de casos que parece-me realmente interessante. Parece-me, mas há quem diga que vai ficar tudo na mesma e não tem nenhuma diferença relativamente ao que já está em cima da mesa. Mas em 2017, salvo erro, em 2017 ou 2016, enfim, agora falha a memória, mas muito recentemente, um whistleblower vazou para a internet um relatório feito por um conjunto de cientistas pago pela BP e pela Exxon em 1982, salvo erro,
data em que estas empresas, porque já se vinha falando da eventual conexão entre a emissão de CO2 e o aquecimento do planeta, desde a década de 70, isso aliás é muito claro naquele documentário do Al Gore, estas empresas em 82 e 84 decidiram encomendar a um grupo de cientistas um estudo sobre se isto seria verdade ou não. E esse relatório foi arrasador e traçou perspectivas que hoje estão muito próximas daquilo que nós estamos a viver. O que é que aconteceu? Esse relatório foi metido na gaveta. E este alguém, provavelmente alguém que esteve ligado a este grupo de cientistas e que conhecia o relatório, decidiu digitalizá-lo e pô-lo disponível na internet. Ele está completamente disponível na internet. E o que é que fizeram então o que é que estão a fazer então algumas cidades costeiras norte-americanas? Estão a pegar nesse relatório para resolver o problema da causalidade. Não vale a pena agora virem dizer que não há causa e efeito e que vocês não sabiam, vocês sabiam. E sabiam tão precisamente que neste momento as projeções feitas em 82 e 84 estão praticamente realizadas, algumas até inferiores àquilo que se projetava. E nessa perspectiva, um dos problemas anteriores está resolvido. Mas há uma questão mais interessante ainda, do meu ponto de vista, que é a doutrina americana está a associar estes casos aos casos que na década de 90 foram promovidos por vários consumidores contra as tabaqueiras. Porque também no caso das tabaqueiras, aquilo que se dizia era que as tabaqueiras tinham plena consciência de que estão a vender um produto nocivo à saúde, mas nunca o divulgaram. Enfim, hoje em dia nós compramos um maço de tabaco, eu não fumo, mas eu vejo um maço de tabaco até me assusta por causa daquelas imagens de pessoas com cancro de pulmão e tudo mais. E portanto essas empresas sabiam. E o que é que aconteceu nesses processos? A maior parte delas foi ganha, os processos foram ganhos por esses consumidores, alguns já mortos pelas suas famílias, porque isso foi transformado num litígio de consumo. Certo. E num litígio de consumo tem a ver não propriamente com o dano em si, mas o dano causado pela falta de informação. Há deveres de informação associados a uma compra e venda de um produto e um deles é esse produto é ou não lesivo para a saúde pública. Se depois a pessoa quer correr o risco, isso está na sua autonomia individual. Desde que tenha Mas essa informação. a empresa tem o dever de... Ora, no caso das petrolíferas, é exatamente um raciocínio como este que está a ser desenvolvido pelas cidades que estão a promover estas ações. Que é, vocês sabiam, então deviam ter publicitado que a vossa atividade podia ser lesiva a este ponto, para que os governos e nós próprias cidades pudéssemos tomar medidas, nomeadamente fazer reconversão energética com muitas décadas de avanço, digamos assim. Mas nada disto nos foi comunicado, isto foi escondido. E a ideia é pedir indemnizações ou compensações, numa lógica semelhante à do Sr. Luia. Estas cidades todas vão precisar de efetivar medidas de adaptação, diques, nomeadamente por serem cidades ribeirinhas, deslocamentos, alteração de cotas. Isso vai custar X e, portanto, agora as empresas petrolíferas vão pagar na medida das suas cotas de mercado. Portanto, a lógica é a mesma, mas aqui não propriamente apenas porque estão a causar uma atividade lesiva, estão a causar uma atividade lesiva da qual tinham pleno conhecimento e que ocultaram e que por isso devem ser penalizadas. Numa lógica consumerista, como se diz no Brasil, portanto, num litígio, quase um litígio de consumo. E isso, do meu ponto de vista, poderá fazer com que estas ações, repare-se, nos Estados Unidos, mas claro que depois a ideia do precedente é uma ideia importante, possam vingar mais provavelmente do que determinadas outras ações que não têm esta perspectiva e que assentam apenas na relação causa-efeito. E a relação causa-efeito é muito difusa, nomeadamente quando não estamos a atacar empresas, mas estamos a atacar Estados, porque é evidente que o Estado diz, eu não posso fazer tudo sozinho. Certo. Porque é que é de ser eu a pagar o pato, digamos assim. Sobre isso queria-lhe só fazer uma última pergunta, que era um bocadinho de análise a uma... em novembro, o Supremo Tribunal Indiano deliberou que o Governo Federal e os executivos regionais dos estados vizinhos de Nova Delhi teriam que indenizar os cidadãos por serem incapazes de acabar com a poluição. Aqui é um caso, podemos enquadrar isto dentro dos casos de inação do Estado ou de incapacidade do Estado? Esse caso é um caso talvez do tal...
dos tais casos que fogem um bocadinho. Vamos lá ver. Aí houve inação e por força dessa inação houve danos concretos para a saúde. No caso do Paquistão, o senhor apenas apontava o dedo a um plano que estava rotundamente a ser incumprido e que eventualmente desse incumprimento resultariam danos para ele, que era agricultor, mas que ele não conseguia propriamente caracterizar. Outra coisa é a questão do dano à saúde. E lá está, mais uma vez, estes casos da litigância climática, que parecem casos que têm a ver com a proteção do ambiente e com a proteção do clima, aqueles que parecem mais promissores são aqueles que entram pela via da proteção dos direitos humanos. E no caso indiano há claramente e há muitos anos, eu lembro-me de ter ido há uns anos à Índia, nunca, enfim, Nova Delhi era uma cidade intensamente povoada pelo smog, digamos assim, e recordo-me de ter tido um voo alterado porque a poluição era tanta, o nevoeiro era tanto, que o avião não tinha conseguido descolar e portanto eu tive que ir andar não sei quantos quilómetros para ir a um outro aeroporto a apanhar o avião. Portanto, isto não é um problema de agora, nem pouco mais ou menos. Mas, obviamente que a Índia, tal como, por exemplo, a China, é um país que ainda recorre muito ao carvão e, por força disso, evidentemente que a poluição atmosférica depois se mostra. Mas aí há claramente uma situação em que deverá haver planos de contenção da poluição atmosférica, esses planos ou não existem ou não estão a ser postos em prática, e dessa inação estão a resultar danos concretos para a população em geral e para determinadas pessoas em particular. Portanto, aí parece-me haver uma relação de causa e efeito entre uma inação governamental e uma lesão na esfera jurídica de um conjunto bastante alargado de particulares. Claro que isso depois pode pôr um outro tipo de problemas que nós em Portugal, por exemplo, na nossa lei da responsabilidade do Estado, temos, no caso, por exemplo, dos danos provocados por atos da função legislativa. Os atos da função legislativa são atos que podem abranger um universo de pessoas muito grande, na ordem dos milhares, que é o que está a passar seguramente em relação aos cidadãos de Nova Delhi. Portanto, veja-se o que é que pode acontecer do Estado ter que indemnizar milhares de pessoas, que cada uma delas vá demonstrar: eu tive este prejuízo, tenho aqui as faturas dos medicamentos, tenho aqui a razão por não poder ir trabalhar, etc, etc. Estamos a falar de quantias avultadíssimas e de quantias avultadíssimas que, enfim, a Índia é um Estado com milhões de pessoas. Mas repare que essas quantias depois vão sair eventualmente do orçamento do Estado, mas muito provavelmente até do município. Mas então há os municípios que pagam impostos para que o município funcione bem, são aqueles que vão receber dinheiro porque ele funciona mal. Portanto, há aqui uma circularidade que é um pouco estranha. E por isso é que, por exemplo, a nossa lei, em caso do universo muito alargado, prevê mecanismos equitativos, ou seja, que as pessoas não sejam indenizadas pelos danos totais, mas que no fundo a cada um seja atribuída uma fração também para que o infrator não saia impune, não é? Sim. Portanto, esses mecanismos de compensação de pessoas, quando estamos a falar de universos muito alargados, levantam estes problemas, que no fundo estas pessoas não podem ser indemnizadas, por exemplo, danos de morte. Não vamos pedir milhares e milhares de euros, de rupias pelo dano causado, porque aí estaríamos um pouco até quase a fazer a confusão entre o credor e o devedor. Portanto, são situações que muitas delas acabam por se resolver no plano assistencial. Essa, julgo-se, até por uma questão exemplar, se deve resolver no plano do Instituto da Responsabilidade, porque há claramente uma causa, há uma inação e há efeitos. Agora, se essas pessoas vão poder ser ressarcidas pela totalidade do seu prejuízo, já tenho alguma dúvida, porque depois os recursos não são infinitos. Esta entrevista foi feita por mim, Margarida David Cardoso. O Nuno Viegas fez a edição. O Bernardo Afonso foi responsável pelo som, a Joana Batista pela imagem. Fazem ainda parte da equipa Fumaça Ana Freitas, Frederico Raposo, Maria Almeida, Moutafes, Pedro Miguel Santos, Ricardo Esteves Ribeiro, Sofia Rocha e Tomás Pinho. Houve mais entrevistas, reportagens ou séries em fumaça.pt, no YouTube, Spotify ou na tua aplicação de podcasts. Queremos fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve, vê e lê. Se queres fazer parte da nossa comunidade, vai a fumaça.pt/contribuir. Até já!